Amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus em nossos corações. É com muita alegria que eu venho compartilhar com você a palavra que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. É isso mesmo. Não devemos parar de orar. Devemos insistir, perseverar em oração, orar com frequência. Mas por quem devemos orar? No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ora por si mesmo a Deus. Então ele nos ensina que nós devemos orar por nós mesmos, por nossa fé em Deus, para que nós tenhamos um relacionamento melhor e uma maior intimidade com o nosso Deus. Isso só por meio da oração, da leitura da palavra e do jejum também. Jesus ora por seus discípulos. O que são os discípulos? Ou quem são? São os seguidores de Jesus. Hoje, nós chamamos o pastor ou o padre de anjo da igreja, porque eles são enviados por Deus para pastorear e para cuidar do rebanho. Então, a minha oração, o Senhor, ela deve ouvir quando eu clamar aos meus superiores a Ele, porque tanto o pastor como o padre, eles responderão por cada alma que o Senhor colocará nas mãos deles. E assim, nós, em oração, nós podemos ajudá-los, pedindo a Deus que eles tenham discernimento, sabedoria e dentro da palavra nos ensinar e nos doutrinar de forma que agrada ao coração, aos olhos do Senhor, que é por meio da palavra. Jesus também ora por todos os crentes. Jesus nos ensina a orar por cada convertido. Aqueles que estão enfraquecidos na fé. Passamos um tempo aí de pandemia. Muitos crentes esfriaram. Muitos crentes se afastaram da igreja, enfraquecidos da fé. E a esses irmãos nós devemos orar para que Deus venha fortalecer a fé deles, para que eles possam voltar a congregar, aleluia, a participar da Santa Ceia, a ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Devemos também orar pelas nossas autoridades governamentais. Nossas autoridades competem ao presidente, ao Senado, ao deputado, ao prefeito, aos vereadores. Toda autoridade governamental do Brasil e no mundo. O Senhor precisa ouvir a nossa voz clamando pela nossa autoridade, dentro e fora do Brasil. Aleluia. Orar por eles, esses que estão à frente, na direção do nosso país, do Brasil, é trazer bênçãos. É ter certeza que Deus está ouvindo quando a gente ora dizendo: Senhor, que eles possam trabalhar pelos mais humildes, necessitados, pelaquela comunidade mais carente, que eles possam olhar não com os olhos carnais, mas pelos olhos da fé, a todo o povo necessitado, com os olhos do coração, para que o povo venha receber deste governo esta atenção. Jesus precisa ouvir nós clamarmos a Deus. Pelas autoridades, devemos orar pelos hospitais, os enfermos, os que estão em leitos,
aqueles acompanhantes também, que sofrem bastante em estar acompanhando, pelos orfanatos. Deus precisa ouvir a nossa oração clamando: Senhor, abençoa cada criança para que tenha um lar. Traga uma família que se ama, que se respeita, para adotar cada criança. A gente precisa orar a Deus por ela, pelos orfanatos. Nós precisamos orar pelo lar dos idosos, para que eles sejam muito bem cuidados na direção de quem está ali à frente de todo o trabalho, dos auxiliares. Devemos orar pela família, porque família, aleluia, é o centro de tudo. É a família. Cuidar da família, orar pela família, para que a nossa família ela venha crescer e ser exemplo lá fora no meio social. O seu filho vai estudar, ele é exemplo de menino. Aleluia. O seu filho, a sua filha, os seus vão trabalhar, ali vai um exemplo de cristão. Tem luz, tem brilho. Aleluia. Devemos sempre pedir por nossas famílias, pelos presidiários. Sim, ainda que eles estão ali presos, nós precisamos orar para que Deus venha libertá-los espiritualmente, para que eles venham encontrar liberdade em Jesus e que eles possam se converter, que eles possam aceitar o Senhor e ter uma vida transformada. Aleluia. Pelos animais, Deus se importou com os animais. Aleluia. Quando Noé construiu aquela arca, a ordem de Deus era: junto com a tua família, com 8 pessoas, vão entrar os animais. Aleluia. Pela sociedade mais digna, justa, a gente precisa orar. Nós vivemos dentro dela. Nós somos a sociedade. E a sociedade ela vai refletir o que nós somos dentro da nossa casa e da nossa família. E tantos outros motivos que temos para orar pela saúde, pelo trabalho, aleluia, pelo nosso psicológico, mental, emocional, espiritual. Orar com que propósito? Segue a demanda da necessidade de cada crente. Então você vai orar, eu vou orar também. Qual é a minha necessidade? O que eu preciso contar a Deus? O que eu preciso clamar, pedir, invocar a presença de Deus para que Ele venha nos suprir? Então vai depender de cada crente, o seu propósito com Deus. Nós vamos ter alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, a rainha Esther, ela orou e jejuou 3 dias, 3 noites, para conseguir uma petição do rei. Jonas orou de dentro das entranhas do peixe, clamando ao Senhor que tirasse ele do abismo do inferno, assim ele diz. Ou disse, né? Jonas orou com propósito de Deus não deixar ele morrer dentro das entranhas do peixe. Deus ouviu e o peixe vomitou Jonas em terra seca. Antes da prisão do Senhor Jesus, ele também orou. Foi para o Getsêmani, neste lugar, e ainda alertando aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, em todo momento, se a tentação está chegando, e aquele que é tentador, ele te conhece muito, e nós precisamos invocar o nome de Deus para que nós, aleluia, possamos estar firmes no Senhor e não cairmos em tentação. Ela está aí, oferecendo aí bandejas da vida. Mas se eu orar, se você orar,
Deus vai nos dar o livramento dela. Eu creio em nome de Jesus. O que traz a oração para a nossa vida? A oração nos ensina o que a gente precisa muito para viver dentro da nossa família, com o próximo, com os da igreja, com os do trabalho, na sociedade. A oração, ela nos faz ter e alcançar uma paciência de esperar no Senhor. A oração também nos traz a paz. Aleluia. A paz, a alegria, o contentamento. Se nós oramos e atingimos essas qualidades, essas características em nós, você pode ter certeza que nós vamos ter uma vida abundante, feliz. Eu não estou falando de você ter uma vida abundante financeira, em que você não vai ter problema financeiro, não. Eu estou falando que você vai ter uma vida abundante, mesmo passando a sua dificuldade, mesmo sabendo que você vai trabalhar para pagar o seu aluguel, a sua água, a sua energia. Você vai ter uma vida abundante, esperançosa no Senhor. E as contas da vida não vai tirar o seu propósito de adorar, servir a Deus e amar a Deus. A oração, ela nos traz um alívio de alma. Ela nos traz uma boa convivência com o próximo. Aleluia! Deus seja louvado. E como estamos falando sobre a oração, nós não podemos deixar de orar. Amém? Então vamos orar para colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Amém? Pai Santo, Deus Altíssimo, Pai de amor, aqui estamos, ó Deus, na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, exaltando o Teu santo nome em meio à oração, porque a oração, ela nos leva para mais perto de Ti, ela nos faz ter comunhão, ter intimidade, ter um bom relacionamento com o Senhor. Por todos os que nós citamos aqui, ó Deus, e por outros motivos que não citamos, que o Senhor possa, Pai, nos abençoar em tudo aquilo que for a necessidade para a nossa vida, para a nossa alma, para a sociedade, para o Brasil e para o mundo. Confiamos, ó Pai, que se orarmos ao Senhor, o Senhor é fiel para nos ouvir, o Senhor é fiel para nos abençoar. E assim, ó Pai, colocamos todos os nossos familiares em Tuas mãos, o nosso trabalho em Tuas mãos. Aleluia! Todo o Teu povo que anda por sobre a terra, Senhor, abençoa neste momento, no emocional, no psicológico, no mental, Senhor. Aleluia! Dai graça, Senhor, a todo o povo que Te serve, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.